rapaziada, a mídia tá encantada com o Palmeiras, o futebol que o Palmeiras vem apresentando na Libertadores, e eu separei aqui nesse vídeo, fica até o final, assiste até o final que você vai curtir muito a opinião, o comentário dos comentaristas a respeito desse Palmeiras aí que só vem encantando cada vez mais na Libertadores. E eu separei aqui pra vocês um pequeno trecho do que disse o Paulo Nunes, o Roger Flores lá no Sport TV, na Seleção Sport TV, o programa lá do Sport TV, né, a respeito desse Palmeiras aí, vocês vão querer ver, então confere aí o vídeo até o final, beleza? Só antes de irmos pro corte, eu só peço, deixa o like no vídeo, pessoal, o like é muito importante, ajuda demais, fortalece muito, então não esquece, deixa o like aí, para que o vídeo chegue a muitos palmeirenses também, beleza? E se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias, belezinha? Bom, então chega de enrolação, né? Bora conferir aqui, Paulo Nunes, Roger, falando do Palmeiras. No futebol brasileiro é a equipe mais bem preparada, só que agora o Palmeiras, além disso, tem um time com jogadores muito bons. Vou repetir. Posso fazer uma pergunta para vocês? Porque era unanimidade, até um mês atrás, 2 meses atrás, que o Flamengo tinha o melhor elenco do futebol brasileiro. Elenco. Não tô nem falando de time, de como estava jogando. E esse Palmeiras aí? Esse Palmeiras agora tá com todo mundo. Todos os jogadores o Palmeiras recuperou. Porque todos, o joga ontem praticamente time reserva, né? E você viu o time, né? E joga em alto nível. O Felipe Luiz tirou 3 ou 4 jogadores importantes no jogo contra o Córdoba no Rio. Tu viu que procó que deu? Perdeu o jogo e a pressão que foi para cima do Flamengo? Como é que pode, num jogo de Libertadores, ele tirar 2 jogadores importantes? Tudo bem, o Palmeiras já estava classificado, o Palmeiras tá numa situação diferente dentro do grupo. Bem confortável. Ali ainda era o segundo jogo do Flamengo na Libertadores. Mas esse elenco do Palmeiras Roger, ontem não tinha. Ontem não estava nem no banco. Estevão. O Estevão vai embora, Gustavo Gomes. E o Giai. E o Paulinho. Nem no banco. Ele não teve o Giai, mas ele tinha o Marcos Rocha e o Mike também no banco. Exatamente. Então, aí no volantes tem o Richard Rios. Richard Rios, o Evangelista. Não, o Evangelista estava no banco? Estava no banco, entrou depois. Aí, jogou Emiliano Martínez. Richard Rios. Aí tem Aníbal Moreno ainda como opção. Eu acho que tem mais opções do que o Flamengo, o Palmeiras. E do mesmo nível, né? Do mesmo nível. Mas eu acho que a análise não passa por isso, Roger. Acho que não passa por isso quando a gente diz que o Flamengo tem mais... Como você chamou? Você não falou time, você falou elenco. Porque passa pela cornetada da torcida ao Abel, que não é nova. O torcedor associa ao espetáculo. Não entendi. O torcedor associa ao que é oferecido em campo, essa análise. Plasticidade, você está falando? Plasticidade, espetáculo. E os times do Abel já mudaram. Eu acho que a cobrança é maior no Flamengo. Olha só, pode ser. Pergunta ao Paulo Nunes, que teve na fase mais refinada do Palmeiras, assim. Ele era rival de Djalminha, se não cornetava, da turma do amendoim. Então, assim, o Felipão não botou apelido no torcedor de... Turma do amendoim. Mas o que o Abel não ganhou com o Palmeiras? Esse é o ponto. O que ele ganhou? O que ele não ganhou? Ele ganhou tudo. Mas é que tá. Eu acho que o Palmeiras tem uma cultura de jogo que a torcida, embora a torcida corneteie, mas ela assimila melhor um jogo que é mais de força e imposição física. No Flamengo esse jogo não cola. Mas eu não entendi. No Flamengo tem que ser um futebol mais artístico. Você colocou aí isso que a torcida cornetou. Porque assim, depois que acabou o jogo lá ontem, todo mundo aplaudiu, todo mundo saiu. Eu acho que uma parcela pequena. Não, a torcida, eu até fiz a correção. A torcida é muita gente. Uma parte da torcida. Ao estilo protocolar de jogo. Mas aonde que você viu isso? Como assim, aonde? Aonde você viu essa informação? Jogo, assim. Não é informação, não. São reações de Twitter. Você não fica acompanhando em tempo real? Pô, você vai acompanhar Twitter, um monte de mala que fica aí. Não, falei que eu interajo. Inclusive, o meu bem eu nem uso. Essa questão de Twitter e redes sociais, não tem amor, não tem empatia. Não tem falta. É um ambiente é tóxico. Mas, de qualquer maneira, pouco tempo, relativamente pouco tempo. Temperatura de estádio, Mário. É do momento lá dentro. Essa do torcedor é temperatura de estádio. É lá dentro. O torcedor que está no estádio não faz esse tipo de crítica. Não, faz. Não, faz, mas ontem não fez. Não fez. Acabou o jogo, todo mundo saiu feliz. Todo mundo está aplaudindo. Aplaude a classificação que eu trabalhei no jogo. Já estava garantida. Eu trabalhei no jogo. Não teve vaga, não teve reclamação. Eu trabalhei no jogo contra o São Paulo, lá em Barueri. Cara, a festa que o torcedor do Palmeiras fez depois do jogo... Cara, eu fiquei impressionado assim da alegria. Esse negócio de Twitter é irrelevante. Ninguém liga pro Palmeiras protocolar, não? Vocês acham que não? Não, eu acho que liga sim. Acho que pode ter quem reclama, mas o torcedor... Não, torcedor. Mas o torcedor também sabe, já viu esse Palmeiras jogar dessa maneira, nesse ritmo que eu digo, e ser campeão assim. Sabe que a partida do Palmeiras ontem foi a partida de quem sabe jogar Libertadores. Exatamente.
Eu fiz o Palmeiras e Botafogo ano passado. Os caras saíram aplaudidos. Eliminados dentro de casa, foram aplaudidos, pô. É clichê ou é verdade? Libertadores é diferente? É, óbvio que é. Por que pro Palmeiras vai? Vamos entrar nisso que o Roger estava falando. Cada torcedor tem uma filosofia de torcer, de apoiar ou não apoiar. O torcedor palmeirense, ele sempre, para mim parece muito com a torcida de São Paulo. Ele sempre torce diferente numa Libertadores, porque como é que eles falam da Libertadores? Obsessão. Obsessão. É uma obsessão diferenciada. É um torcedor que gosta muito do mata-mata. É um torcedor que gosta muito de jogos importantes. E, na minha opinião, o Abel ama jogos de mata-mata. Então ele sabe trabalhar o mental. Jogo de mata-mata vai muito de mental, vai muito de a força psicológica dos jogadores. E eu digo isso sempre. O Palmeiras trabalha como ninguém isso. O Abel faz isso como ninguém, como o Filipão fazia na minha época. Então o palmeirense ele já é acostumado. Então já é um nível de torcedor diferente. Não estou falando que é melhor ou pior. Estou dizendo que é diferente. O palmeirense se gosta da adrenalina, do jogo eliminatório, né? Se vai sair, se vai ficar. É diferente. Como a do São Paulo também. Exatamente esse exemplo. O São Paulo na Libertadores é uma equipe. Exato. Também se está falando do desempenho da equipe, né, Mari? Exato. E no brasileiro não consegue reproduzir. Mas, o Palmeiras Mari, consegue. Mas posso falar uma coisa? Desculpa, Jéssica. Pode falar, depois eu falo. Não, o Palmeiras ele encontrou o fio da meada da vitória, de ser campeão. Ele encontrou o caminho para ser campeão. O Abel. Que pode estar no Abel, pode estar nessa gestão. A gente só vai saber quando o Abel não estiver mais no Palmeiras. E sabe como fazer isso perdurar ao longo do tempo. Tem time que sabe ser campeão numa temporada. Exato. Terminou a temporada. Mas o Flamengo também tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Tem 2 anos que o Palmeiras não ganha. Mas está sempre lá disputando. Sim, mas a mesma coisa do Flamengo. Mas a gente está discutindo Flamengo e Palmeiras, a pressão no Flamengo é uma, mas foi campeão brasileiro em 23, né? O quê? O Palmeiras. Tá, mas eu tô falando 24 e 23 foi o Palmeiras? Brasileirão. Em cima do Botafogo. E ganhou, então naquela virada. Tem um ano. Só ano passado que eles não ganharam. Ganharam o Paulista, né? Sim, mas a diferença do Palmeiras, o Palmeiras fica um ano sem ganhar, mantém o treinador. O Flamengo ganha e manda embora o treinador. Pra você ver a diferença de pressão. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, mandou o treinador embora. Para contratar o vice. É questão de gestão, né? Ponto importante. Mas todas? Não, questão de gestão do Flamengo. Sim, mas se você tem um treinador que é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, e a pressão continua no Flamengo. Por isso que a gente está falando, né? Ontem, como o Flamengo jogou, aí volta a frisar, o cenário do grupo era diferente, o Flamengo pressionado, tal, e o Palmeiras já classificado. Mas são situações diferentes. Por isso que eu estou indo remando contra a Mari, dessa questão de, mas o torcedor do Palmeiras reclamou. Reclamou aonde? Não foi. Não tem direito. Não tem direito de reclamar. Lógico que tem. Ditador. Torcedor tem direito de tudo. Mas o que eu tiro de temperatura de torcedor é dentro do estádio. Torcedor modinha que fica, não tira a bunda de casa, não vai no estádio lá gritar, ver jogo, não sei o quê, em casa fica reclamando de tudo. Esse eu não levo em consideração. Twitter é a sala do desabafo. Do desabafo só por negativo. Nunca não, é toque. É tipo gritar na almofada. E eu tô falando uma coisa aqui, eu não tenho hein? Mas só de escutar os outros falando sobre isso me dá até arrepio. É isso, eu acho que o Palmeiras tá numa linha... Mas a gente está concordando. Eu acho que a manifestação do torcedor de estádio... vocês concordam? Não, porque eu quero saber mais da fofoca. Se eu ficar brigada, eu não vou saber o final. Ela quer saber as fofocas. Porque se eu ficar brigada, o final eu não vou... Aí não vai saber de tudo. Foi bem na hora do Felipe Luiz, ele estava falando. A gente criou uma discussão, porque a gente estava falando do elenco do Palmeiras. Né? Elenco barra time. Saber a diferença do elenco, você discordou de alguma coisa em relação ao Flamengo. É porque a minha discordância está no seguinte ponto. Para mim, análise de time, análise de torcida. E aí, torcida de estádio também. Análise de time passa muito pelo que é apresentado no campo. Sim. Por parte do torcedor do Flamengo. O torcedor do Flamengo não aceita vencer. O torcedor do Flamengo quer espetáculo todo jogo. O torcedor do Palmeiras, e talvez até por esse novo parâmetro, porque há um marco, né? Acho que o Flamengo de 19 traz um estilo diferente do futebol recente. E isso arrebentou com vários anos após isso. Isso é DNA, da maneira como os clubes construíram a sua história, da maneira como os clubes construíram seus títulos antigamente. Exato. O Palmeiras é um time que construiu a história com as academias, com futebol muito bem jogado, com muitos craques. Então, também tem um perfil de torcedor que gosta do futebol bem jogado, que gosta do espetáculo. O Flamengo é a mesma coisa, o título do Zico, aquela época áurea de campeão da Libertadores, campeão mundial, os caras jogavam, passeavam, né? Desfilavam em campo. Então isso vai se construindo uma torcida, perfil de torcida, de como se ganha. A mesma coisa no Cruzeiro. O Cruzeiro foi também, o DNA do torcedor, é um torcedor, eu falo que lá no Cruzeiro,
Cara, você pode dar carrinho, o torcedor gosta do cara que dá carrinho, mas levantou a cabeça, fez um cruzamento por trás do gol, malandro, tu vai ser vaiado. Tem torcedor que não, que adora. O lateral que dá porrada, que dá carrinho, ele pode ir na linha do fundo 200 chama o torcedor pra vir, 200 vezes cruzar por trás do gol. O cara vai ser amado. E em determinadas torcidas, não. Então, você tem que entender. E o torcedor do Palmeiras, ele gosta do espetáculo também. Lógico. Ele foi criado assim. O avô, só que é um outro espetáculo. O avô vai falar assim, pô, mas eu vi o Ademir da Guia jogar pro Netinho. Eu vi o Paulo Nunes jogando com o Rivaldo, com o Djalminha. Eu vi o Alex jogar. E o cara quer ver a mesma coisa que a história que o avô conta. E em outros, o Grêmio tinha uma torcida que mudou um pouquinho o perfil agora, né? Da maneira como ganhou a Libertadores em 2017 jogando bola. Mas o resto, malandro, eram os caras dando porrada lá atrás, Paulo Nunes cruzando pro Jardel. Então, malandro, quando eu fui pro Grêmio, os caras falaram, Roger, o que tu veio fazer aqui? Rapaziada, o Vampeta e o Pilhado também deram as suas opiniões a respeito desse Palmeiras aí, imbatível na Libertadores. E vocês vão conferir agora num pequeno trecho que eu também separei para vocês, mostrando o que eles disseram sobre a vitória do Palmeiras para cima do Bolívar e o desempenho do time até aqui na Libertadores, que vem, né, impressionando todo mundo. Então bora conferir aí sem mais enrolação. E o Palmeiras se classifica com 100%. Você classifica não, né? Falta um jogo. Mas vai se classificar provavelmente com 100% de aproveitamento e já tem, Marcos André, a melhor campanha da primeira fase. Ou seja, o Palmeiras, com uma rodada de antecedência, já tem a melhor campanha. O que isso quer dizer? Que até a final, o Palmeiras vai decidir todos os seus jogos no mata-mata em casa. Todos os confrontos de mata-mata do Palmeiras vão ser decididos no Allianz Parque. Para mim, isso é uma baita vantagem. E outra, velho Vamp, é um Palmeiras que, para mim, o que mais impressiona no Palmeiras do Abel Ferreira, esse Palmeiras não perde a vontade de vencer. Esse Palmeiras não se acomoda. Esse Palmeiras caiu no ano passado na Copa do Brasil, mas caiu para o Flamengo com o Estevão lesionado. Caiu na Libertadores, mas caiu para o Botafogo, que foi o campeão. Ou seja, é muito competitivo. Você vê sangue nos olhos dos jogadores a cada jogo, e isso é muito mérito do Abel Ferreira, Vamp. Ele não deixa o time dele acomodar. E detalhe, ele está com 5 anos de Palmeiras, Marcos André. Chico, então, né? Como você falou, né? O tempo também joga junto, né? Conhece bem o grupo. Talvez o Abel, na sua estadia no Palmeiras nesses 5 anos, eu acho que foi o ano que ele mais recebeu reforços caros. Né? Porque eu estava vendo a janela de contratações, o Palmeiras ficou entre os 5 clubes do mundo do futebol que mais contratou, que gastou mais. Coloca até em terceiro ali, porque o City foi o primeiro, eu estava vendo isso. Eu não lembro bem qual foi o segundo, e o Palmeiras ali, encabeçando a lista dos 3 primeiros. Né? O Palmeiras que tem um leque de opções, como o Flamengo tem também. E eu vejo o Palmeiras assim, tecnicamente, os jogadores do Flamengo, o futebol carioca é diferente do futebol paulista, tecnicamente o Flamengo mais técnico. O Palmeiras com mais sangue nos olhos para ganhar jogos. Não tem uma acomodação. Né? Acho também que o Abel vai muito expulso. Ele, a sua comissão técnica, poderia melhorar nisso. Mas em relação a trabalho, 5 anos ali no comando do Palmeiras, você vê que o Flamengo é o grande rival aí em conquista, né? Cada um conquistando 2 Libertadores. O Flamengo já trocou mais de 5 treinadores, o Abel continua ali, né? Recebeu reforços caros, né? Vai ser o primeiro do grupo. Importante para decidir o segundo jogo em casa, né? Mas há de convir, eu vi o Botafogo eliminou todo mundo também, decidindo o segundo jogo em casa. Mas é um dos favoritos a tudo, é líder do Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil está tranquilo, né? E no Brasileiro está ali, liderando. Na Libertadores, 18 pontos vai fazer. Tem um jogo de novo em casa, né? Melhor campanha. É uma tranquilidade para essa equipe que tem opção, não falta, né? Ontem você viu o Murilo já voltou. Olha os defensores do Palmeiras, laterais, né? O meio-campo forte, um ataque, né? Até a ida do Estevão, um ataque super poderoso. E com um treinador que já conhece o clube, domina, tem toda a moral.
de fazer o que quiser, porque a diretoria, né, deixa dessa liberdade para o Abel porque é competente, né? Então o Palmeiras que... Só que eu fico torcendo assim, Tico, já que o meu não vai dar para todo mundo ganhar tudo. Será que naquele dia que foi eliminado, será que você vai falar como? Do Palmeiras? Como é que você vai falar do Flamengo, Tico? Porque não dá para ganhar tudo. Alguém vai ter que perder alguma coisa. Eu espero estar ao seu lado no dia que alguém for eliminado. Rapaziada, e óbvio, né? A turma do Jogo Aberto também não deixou de enaltecer, de exaltar aí esse time do Palmeiras, né? Que vem brilhando demais na Libertadores e deixaram as suas opiniões a respeito desse jogo aí. Palmeiras 2, Bolívar 0, Palmeiras 100% na Libertadores, melhor campanha, batendo recordes, não tem como, o Palmeiras do Abel embalado demais, né? E vocês vão conferir aqui agora a opinião dos comentaristas Ronaldo Giovanelli, do Dracena, Cicinho, Renata Fã aí a respeito desse super Palmeiras. Então, sem mais enrolação, bora conferir. E aí, eu quero ver o que você vai dizer sobre a campanha do Palmeiras na Libertadores até agora. Maravilhosa, não tem o que falar, maravilhosa. E agora tá fazendo um esquema já pro Mundial, pensando no Mundial. É isso que é importante. E o Abel tá colocando para todo mundo, que vai com 2 goleiros, né? Que agora os 2 podem pegar a bola com a mão dentro da área e não dá pênalti pro Bolívar. Aonde? Um time ruim do Bolívar e vocês ainda maltrataram o Bolívar em casa. Maltrataram, era para ser mais. Sim, 4, mas 5, e o pênalti? Meu Deus! Pô, tem que falar com a arbitragem. Então eu achei que agora é culpa do Palmeiras. 2 goleiros agora, o Palmeiras é o esquema novo. Onde que a bola bateu na mole? Me mostra. Não foi pênalti? Não, claro que não. Bateu primeiro no joelho. Já me arrependi, eu quis mudar. Meu Deus! Era esperado, né, essa classificação tão fácil assim do Palmeiras, porque você pegar o 7º colocado do Campeonato Peruano, o 2º do Boliviano, e o 3º do paraguaio, é isso aí mesmo. Mas o Palmeiras, é isso aí mesmo. Tinha que pontuar mesmo. Palmeiras, um dos melhores times aqui do país. Aí pega os times pequenos. Mas o Palmeiras fez a lição, não fez? Ganhou de todos. Ganhou de todos. Ganhou de todos. Aí você pega a lição dentro e fora de casa. Diferente de os outros clubes que empatam em casa com o... porque aí você pega o primeiro colocado da outra competição. É isso que a gente fala. É assim, ó, jogar Libertadores é isso, assim, ó. É a 6ª vez que o Palmeiras classifica em primeiro lugar no geral. Entendeu? Então, ganho de 2-0, 15 minutos, decidiu o jogo. Aí depois o Palmeiras só administrou, o Abel conseguiu colocar outros jogadores para pegar ritmo de jogo, o Rafael Veiga, né, o Maurício. Então, são jogadores que estavam precisando de ritmo. E o Abel fez isso ontem. Mostrou que, mesmo jogando classificado, ele leva a competição a sério. Ele mudou 2 ou 3 jogadores. Né? Então, você pega o time do Palmeiras... Foi pênalti aí, Ronaldo? Ela queria outro pênalti. Não foi pênalti isso aí? Foi, arrancou até a roupa do atacante? Rapaz, eu queria falar um negócio, mas não posso falar. Eu não vou falar. Olha, nas costas do jogador do Vitor Roque. Pênalti claríssimo que o árbitro não deu. Meu Deus do céu. Mas o mais importante de tudo, o Palmeiras... faz a Libertadores ser fácil na parte. Mas como que não vai fazer num grupo desse? Quero ver cair no grupo da morte. Do grupo. Tudo bem, mas aí a gente falava que alguns times iam deitar e rolar, e não é assim. Olha, o Flamengo tá sofrendo, Inter e Bahia estão sofrendo. Sofrendo. Como o São Paulo sofre? São Paulo classificou primeiro que o Palmeiras. Botafogo tá sofrendo. O São Paulo já estava classificado antes de ontem. Que isso, você se bateu a cabeça, Renato, com todo o respeito. O Palmeiras... Não, que, na verdade, eu fico pensando o seguinte, ontem... Nós estávamos acompanhando, quer dizer, eu estava acompanhando 2 partidas ao mesmo tempo, 3, na verdade. Mas estávamos aí olhando o Palmeiras e o Verdão pensando no Bragantino. Já pensando no Campeonato Brasileiro. Bolívar já tinha a fatura resolvida rapidamente e já estava de olho no Campeonato Brasileiro. E além disso, eu até falei para vocês, nós aqui conversávamos, que ele iria tirar o Gustavo Gomes, ele ia tirar o Estevão, até mesmo para preservar para o jogo de domingo, que é muito importante diante do Red Bull, até mesmo para a gente manter a liderança do Campeonato Brasileiro. Então, ontem eu acho que foi um jogo, Renata, que a maioria dos jogadores que entraram, que não vinham jogando, aproveitaram a oportunidade. Jogadores que deram conta do recado, o Maurício entrando, fazendo gol, acho que isso é muito importante também, e isso mostra a competição entre eles dentro do elenco. Isso faz com que os jogadores que estão jogando hoje no Palmeiras, os titulares, né, não pode vacilar, porque tem outros que vêm e tomam lugar. Né? O Marcos Rocha retornando novamente, o capitão do time. Marcos Rocha, bom retorno, meu irmão. Então é isso que o Palmeiras está apresentando nesse momento, tanto na Libertadores como no Campeonato Brasileiro. E Cicinho, agora falando muito sério, o Palmeiras tem experimentado variações táticas,
tem ofertado mais minutagem para muitos atletas, tem trazido jogadores da base, como o Alan, mas ao mesmo tempo as contratações estão tendo mais espaço, está preservando jogadores que se desgastam mais, como o Felipe Anderson. A gente vê que agora o Vitor Roque está com confiança lá em cima. O Palmeiras entra num nível que, pelo menos para disputar o Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Mundial, ele tem forças equilibradas. Exatamente, Renata. Brincadeiras à parte, na verdade, assim, a gente fica brincando para tentar achar um defeito no Palmeiras do Abel, né? Você estava brincando? Não, a gente tem que aliviar um pouquinho. Porque, assim, é um time muito competitivo. A gente fala também a respeito do Mundial, mas é uma equipe que vai dar muito trabalho no Mundial. É uma equipe muito bem postada. Se dá o luxo de deixar os dois principais jogadores de fora. Tá certo que o Bolívar não é um time perigoso, mas é um adversário que, se você não tiver uma atenção, se você não tiver manter a concentração durante os 90 minutos, né, mantiver essa concentração durante os 90 minutos, você pode ser surpreendido. Mas o Palmeiras é a seriedade do primeiro ao último minuto. E isso conta o quê? Saindo lá do banco de reserva. Então é um time que vai brigar em todas as competições aí, merecido a classificação geral do Palmeiras, porque é o melhor time dessa competição. Bom, rapaziada, então é isso. Vocês puderam acompanhar as opiniões dos comentaristas Brasil afora aí, turma né, do Sport TV, Jovem Pan, Band, Jogo Aberto, o pessoal falando aí sobre esse Palmeiras que não tem o que ser dito, né, pessoal? É que nem o Cicinho falou por último aí, os caras tentam zoar e tal, tentam criar alguma coisa, mas não adianta. Palmeiras é 100% na Libertadores. Palmeiras não dá margem pro erro, pro azar. Vai lá, faz o dever de casa, faz o serviço, sem mais nem menos, sem conversinha fiada, vai lá e resolve, não adianta, né? E por isso que, mais uma vez, não é que é a primeira vez ou a segunda, não. Palmeiras sempre tá sendo assim, todas as Libertadores, ano após ano, com o Abel aí, conquistando essas melhores campanhas sempre na primeira fase, garantindo essa condição, né, um pouco melhor de estar decidindo sempre os jogos em casa até a final, né? Então, assim, não tem o que dizer, né, pessoal? Você pode deixar a sua opinião, vai aí no campo dos comentários, opina aí o que você tem achado desse time do Palmeiras na Libertadores. Na minha opinião, 100%, cara. Assim como o Palmeiras 100% aí, realmente, né, na fase de grupos, só ganhando, é 100%. Se for resumir o Palmeiras em uma palavra aí na Libertadores, né? Ou no caso duas, mas 100%, cara. Incrível mesmo o que o Palmeiras tá fazendo. E vamos ver, porque o mata-mata agora chegando aí é outros 500, né? A competição fica muito mais pegada. Mas se o Palmeiras manter esse ritmo aí, creio que vai chegar muito longe, se não chegar à final, né? E conseguir conquistar o título aí. Mas é isso, como eu disse, vai aí no campo dos comentários, opina, deixa sua opinião a respeito do time do Palmeiras até aí na Libertadores, deixa sua opinião a respeito dos jogadores, do Abel, pode deixar a sua visão aí, porque a sua opinião é muito importante aqui no canal. Belezinha, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal, o like é muito importante, ajuda muito o canal, então fortalece aí. E deixa o like para também fazer com que o vídeo chegue a muito mais palmeirenses, né? Então, dá essa força aí. Se você for novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal, tá sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão aí todos os dias. Belezinha? Bom, então, no mais é isso, agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço, é o Porco, é nóis. Fui!